Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo nesse momento ímpar da realidade brasileira, da história do nosso país. Isso porque todas as vezes que se tem uma mudança de governo, é natural que a sociedade fique prestando atenção naquele que está agora comandando o país, está começando a colocar algumas propostas em prática, está fazendo algumas realizações, está fazendo alguns movimentos, está trazendo algumas novidades. Mas nós tivemos aqui no nosso país um rastro de destruição tão grande provocado por essa gente que foi para o lixo da história, que é impossível a gente esquecer essa gente. E mais do que isso, né, é nossa obrigação ficar o tempo todo jogando luzes sobre essas criaturas para que eles respondam. Respondam eleitoralmente, respondam administrativamente, civilmente, que eles sejam obrigados a indenizar muito o Estado brasileiro por toda a malversação de dinheiro que eles fizeram e mais, né, que sejam responsabilizados também criminalmente. São vários ritos, são várias situações, não é por outra razão que o ex-presidente da República continua foragido aqui no nosso país. Ele sabe que assim que ele colocar os pés aqui, as consequências instantâneas já serão muito grandes, sobretudo no bolso, né, onde essa gente mais tem preocupação, né, a parte, como se fosse uma parte do corpo humano deles, onde eles sentem mais dor. Pois bem, coisas estão acontecendo aqui no nosso país, eu quero sublinhar aqui com vocês uma estratégia que está sendo colocada em curso pelas estruturas de poder aqui no nosso país para esconder do povo brasileiro uma questão que está sendo trazida agora por esse novo governo, o governo do presidente Lula, que chama a atenção de todos nós por uma questão estrutural. O governo começou a fazer algumas situações muito positivas, mas é fundamental que se enfrente a questão estrutural da economia aqui do nosso país. E quanto mais pessoas estiverem reverberando esse assunto, melhor. Hoje, mais cedo, eu comentei com vocês alguns canais que certamente vocês conhecem e esqueci, né? Não deu tempo de falar de uma série de outros amigos. Não é esquecimento, não, gente, que não deu a gente, enfim. Mas estamos todos juntos e graças a todos nós aqui, é que hoje nós temos uma realidade bem diferente, inclusive em relação ao governo que tomou posse, o governo do presidente Lula. Porque se antes as redes sociais eram muito incipientes, hoje nós temos uma força, uma capilaridade muito grande para interagir com o poder, para cobrar do poder, para chamar a atenção da sociedade por uma série de situações também. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, não esqueça de dar o seu joinha, dê um cliquezinho aí também, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é a forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal. E se inscreva também nos canais que você, hora por outra, passa, mas você ainda não se inscreveu. É muito importante todos nós aqui estarmos fazendo esse movimento, né, de esclarecimento da sociedade e da situação brasileira. Pois bem, então vamos aqui aos temas de agora. Bom, começo aqui com a representação que eu fiz junto à Controladoria Geral da União. Eles me responderam aqui, só perguntaram se tinha problema, né, da minha denúncia aqui, eu ser identificado. Eu falei, não, está tudo tranquilo, assina embaixo, sou eu mesmo, pode mandar para frente. E eu coloco aqui a questão do Bolsonaro estar fora do nosso país, com alguns servidores públicos que estão sendo remunerados pelo povo brasileiro em dólar. Que negócio é esse? Cada funcionário que está lá com o Bolsonaro recebendo de indenização em dólar, né, de auxílio moradia, em torno de 75, 76 mil reais por mês. Isso não é uma coisa moral, né? Não é uma coisa lícita. Então, em função disso, eu fiz aqui a representação junto à Controladoria Geral da União, eles atestaram e agora vamos ver, né? Mas não sou só eu, não, né? Os vetores aí estão muito intensos, porque é o seguinte, contra Bolsonaro, contra o bolso de Bolsonaro, contra o bolso dos familiares de Bolsonaro. Porque essa gente fez malversação de dinheiro público a vida inteira. Não é possível um servidor público como ele e os filhos terem o patrimônio que eles têm apenas com salário de deputado, salário de parlamentar. Obviamente que as rachadinhas que ficaram aí expostas foram a fonte fundamental da riqueza dessas pessoas, do patrimônio que eles acumularam. Então eles ficaram muito mal acostumados. E quando eles chegaram ao poder, aí é que eles se esbanjaram ali, né? Transbordaram ali de todos os seus instintos mais primitivos contra o erário público. E a conta está chegando agora lentamente para eles. O Tribunal de Contas da União
aceitou aferir gastos sigilosos de Jair Bolsonaro. Gente, olha só, o Bolsonaro, quando ele fingia que estava tirando férias, aliás, as férias eram permanentes, né, enquanto ele ficou como presidente do nosso país, ele ia lá para Santa Catarina, ia para São Paulo, ficava andando de jet ski, de barco, pescando, e não tirava licença, porque o correto ali era ele transmitir o cargo para o vice-presidente, aí ele poderia curtir alguns dias de folga, né, mas sem receber remuneração e sem esbanjar dinheiro público. Essa situação, portanto, era absolutamente ilegal, imoral e inconstitucional. Isso tudo agora vai ser aferido. Todas essas situações vão ser levantadas. Os deslocamentos do ex-presidente da República para cultos evangélicos espalhados no Brasil inteiro, e somente para ir a esses cultos, era absolutamente ilegal e imoral. Ele não pode, o presidente não pode usar coisa pública para seu benefício pessoal. No final do governo, eu fiz mais uma representação cobrando o custo, né, o gasto que foi feito com o uso de aeronaves da administração pública aqui do nosso país para seu capricho, para seus interesses pessoais. Então, isso tudo vai vir, não tem como escapar. Ele vai ter que fazer muita vaquinha com aquelas figuras que a gente apelida de gado, né, para repor esse dinheiro. Ele que faça um movimento para poder indenizar o Estado brasileiro desse mau uso do dinheiro público. E aí a falta de noção dessa gente é tão grande que a gente vê notícias como essa aqui. Inadequado e ilegal, diz Flávio Bolsonaro sobre divulgação do cartão de vacina do pai. CGU decidiu tornar público se o ex-presidente se vacinou contra a Covid. É um grande mistério, né? Até porque é difícil a gente saber, porque o volume de fraudes que podem estar por trás desse tipo de situação envolvendo a figura do Bolsonaro é muito grande. Então, vamos ver, né? Vamos acompanhar os desdobramentos aí, mas esse tipo de abordagem que o Flávio está fazendo aqui dessa história demonstra como essa gente não tem noção. É como se o Bolsonaro estivesse roubando dinheiro de uma forma descarada e começasse a ser investigado e o filho dissesse, olha, não, o dinheiro que ele andou roubando é coisa de foro íntimo, ele não pode ser examinado. Gente, o administrador público, o político de uma maneira geral, ele não tem a mesma privacidade que um cidadão que não está envolvido com a coisa pública. É simples assim. O homem público que está administrando a coisa pública, a res pública, a coisa do povo, ele tem obrigações, ele tem que ser transparente, ele tem uma série de responsabilidades. Então, quando a gente teve aqui no nosso país uma pandemia, que a gente teve um presidente da República atuando contra a vacinação, o povo tem o direito de saber se o discurso dele é um discurso legítimo, se ele mentiu para a sociedade brasileira ou se ele não mentiu. A mentira em outras sociedades gera consequências muito graves contra o mandatário. Nos Estados Unidos, um presidente que mente de uma forma assim formal diante de uma situação pública, ele corre o risco de sofrer o impeachment de uma maneira muito mais intensa do que em outras sociedades, em outros países também, exceto agora quando chegou o Trump também nos Estados Unidos, que começou a estabelecer uma série de comportamentos mentirosos que se espalhou também pelo mundo inteiro, fazendo que muitas pessoas como o clã Bolsonaro achem que as falcatruas que se faz com o dinheiro público, os comportamentos ilícitos e morais do homem público são questões de foro íntimo, né? Bom, nós vamos ver na sequência. Voltando aqui a um assunto anterior que eu já abordei mais cedo com vocês, o assunto fundamental que estão querendo varrer, a grande mídia quer varrer para baixo do tapete, é essa questão aqui. Aliados aconselham que Lula dê trégua ao Banco Central e que ataques fiquem com parlamentares. Outra matéria que eu mostrei para vocês, lideranças do PT aconselham Lula a despersonificar ataque a juros e dar trégua a Campos Neto. Gente, a questão não é pessoal. O Lula não tem nada a ver com o Campos Neto. Eu não tenho nada contra o Campos Neto. Você não tem nada contra o Campos Neto. A questão é de política econômica. E não basta só a gente começar uma campanha agora do fora Campos Neto, porque se sair o Campos Neto e entra um pior do que ele, conduzindo o mesmo tipo de política econômica, a gente troca 6 por meia dúzia. O que é fundamental é que o Banco Central ele esteja alinhado com uma política econômica de um governo que acabou de ser eleito pelo povo brasileiro. O Lula já começou a anunciar uma série de situações que beneficiam servidores públicos, bolsistas, algumas medidas muito importantes, mas ainda são medidas
utópicas em relação aos problemas estruturais que nós temos no nosso país, que só serão resolvidos se a questão econômica for enfrentada. Sem falar na montanha de juros que o Brasil paga todos os anos para rolar dívida, para sustentar um sistema financeiro. Assunto esse que a mídia do nosso país não quer ver discutido de jeito nenhum. Então, quando o Lula começa a levantar a questão de juros, eles ficam com um receio muito grande desse tipo de conscientização, esse tipo de interesse da sociedade pela questão dos juros no nosso país, atrai a atenção também do assalto que nós sofremos todos os dias com a política econômica que está organizada no nosso país há décadas para privilegiar esses setores cada vez mais endinheirados, cada vez mais especulativos com o sangue e o suor do povo brasileiro. Bom, ontem no Jornal Nacional, aliás, antes de ontem, eles tentaram aqui fazer uma propaganda, um ativismo, que eu chamei a atenção de vocês por alguns aspectos mais cedo, no nosso último encontro, mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para o discurso preparado, o discurso para engrupir a sociedade, o discurso para humanizar aquilo que é desumano, ou seja, a exploração escrava do povo brasileiro, a reprodução de um pensamento análogo ao comportamento que os senhores de engenho, os donos das casas grandes, tinham em relação àqueles que estavam ali na condição de escravidão. Eles estão tentando mostrar que o senhor de engenho, que a casa grande, que os grandes capitalistas, os grandes banqueiros, os grandes especuladores de dentro e de fora do nosso país têm uma preocupação com o povo. Eles estão preocupados comigo, estão preocupados com você, você que é aposentado, você que paga as suas contas e fica todo mês apertado, você que está enrolado no banco, você que não está vendo muitas perspectivas aqui no nosso país para o futuro da nossa nação diante de tudo que a gente já viu nos últimos tempos. Enfim, eles querem dizer para vocês que eles estão muito preocupados conosco e que eles estão fazendo tudo para o nosso bem. Nenhuma situação, nenhum ato está voltado aos seus interesses de acumulação de riquezas. Então vamos ver aqui o discurso de um homem que quase virou um homem santo depois dessa abordagem aqui que o Jornal Nacional fez, o senhor Roberto Campos Neto. De críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Campos Neto explicou que ter inflação sob controle é importante para o social. O Banco Central não gosta de juros altos. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, eu sempre disse, a nossa agenda é toda de social, toda a agenda do Banco Central é social. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer. Gente, é uma cascata, é uma calhordice sem tamanho, ele está valendo, ele se preparou. Esse Roda Viva não foi ao vivo, foi gravado e ele levou uma série de papeizinhos ali, onde ele ficou lendo aquilo que ele tinha que colocar como discurso principal. O escravocrata, o explorador, o grande capitalista, o lacaio, ele não vai dizer para você, olha, eu estou no Banco Central porque eu estou roubando você, tá, amigo? Estou colocando essa taxa de juros porque eu estou podendo, eu tenho esse poder, você não pode fazer nada. Eu tenho aqui os grandes veículos de comunicação que vão ajudar aqui a mostrar que você é uma pessoa que tem que ficar feliz de estar sendo explorado, que você poderia estar vivendo uma situação muito pior, mas nós aqui somos muito bonzinhos e essa é a ideia que eles tentam transmitir para a gente. E você assistindo no sofá da sua casa um Jornal Nacional, com uma pessoa com essa fala mansa e com toda essa abordagem que eles colocam, você acaba até acreditando que é lógico a gente ser explorado, que é lógico a gente ter 13,75% de juros oficiais, que é tranquilo os cartões de crédito aqui no Brasil cobrarem 450%, 500% ao ano se você atrasar a sua fatura, que você que está especulando no mercado financeiro, em 5 anos você dobra tudo aquilo que você aplicou e mais do que isso. Todos os grupos estrangeiros que fizerem a mesma coisa, eles têm uma lucratividade garantida de 100% em 5 anos. Então, gente, esse tipo de assunto não é um assunto para ficar guardado ali apenas no segmento do governo ou da sociedade, não. É um assunto que quanto mais o cidadão, o trabalhador, o motorista de ônibus, a dona de casa, o porteiro, o entregador de pizza, o motorista de Uber, quanto mais todos nós estivermos debatendo essas questões, mais a gente vai desnudar essa gente que fica ali engomadinha, tentando engrupir o povo brasileiro, né? Gente, para finalizar, não dá para engolir essa foto do Quaquá, né? Washington Quaquá, com o Pazuello que eu mostrei mais cedo. Alguém que a gente está fazendo tudo para ir para a cadeia, abraçado com o vice-presidente do PT.
ele tem que sofrer algum tipo de sanção, né? Porque é premiar a calhordice. O homem público, ele tem que ter algum tipo de pudor, tem que ter um pudor máximo. E o homem de esquerda, ele tem que ter compostura, né? Esse tipo de foto aqui já diz muito sobre alguns homens públicos, né? Mais daquele que abraça do que aquele que está sendo abraçado. Que fique aí o alerta, né? E que a gente continue a jogar luzes sobre todas as criaturas, sejam as nefastas da direita, como aqueles que escorregam também pelo lado da esquerda. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, olho vivo nessa gente, porque tem muita embromação aí, querendo tapear o povo brasileiro, tá bom? Até o nosso próximo encontro. E hoje à noite, 21 horas, estarei lá no DCM. Se você assistiu o nosso papo até agora, 21 horas ao vivo, estaremos lá conversando sobre esses assuntos, tá bom? Um grande abraço, tchau!